E sabe por que, querido, Baal não respondia aquela oração? A Bíblia diz que eles oravam de manhã até o meio-dia e nenhuma resposta tinha, porque Baal nada podia fazer para aquele povo. Baal nada podia responder, porque Baal não tinha o poder que tem o nosso Deus vivo. Então jamais Baal poderia responder alguma coisa para aquele povo. E a Bíblia diz que Elias, num determinado tempo, vendo aquele povo orar de manhã até meio-dia, a Bíblia diz que Elias começou a zombar daquele povo. Elias começou a zombar, porque aquele povo orava e nada acontecia. E diz ali no versículo 27: E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer. Quem sabe o seu Deus viajou, quem sabe ele está dormindo. Então clama em alta voz para ver se ele desperta. Elias começou a zombar daquele povo. Elias começou a brincar com a fé daquele povo, não no sentido de ironizar, mas ele sabia que Baal não ia responder aquela oração, porque Baal não era o Deus verdadeiro a qual ele servia, e Elias sabia disso. E o que essa palavra vem nos mostrar, queridos, nesta hora? Muitos de nós estamos dentro das igrejas, ou fora das igrejas. A humanidade hoje na face da terra, muitos têm buscado resposta onde não há resposta, queridos. Muitos têm buscado a tua fé em Baal. Muitos hoje no nosso meio, pessoas que vivem ao nosso derredor, estão buscando resposta onde não tem resposta. Queridos, somente Deus, somente o Senhor Jesus pode mudar a história de vida de uma pessoa. Meu querido, não tem outro mediador entre Deus e o homem a não ser Cristo Jesus. E muitos estão exercendo a tua fé, invocando com toda a força, clamando em alta voz, clamando com toda a virtude que se encontra, mas está clamando a um Deus que nada pode. Meu querido, temos que exercer o nosso vigor, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em Cristo Jesus. Só Ele pode fazer algo por nós. Querido, não é o teu pastor, querido, não é o teu irmão, não é o teu salário, não é o teu chefe, não é o teu conhecimento que pode mudar a tua história. É somente Cristo Jesus que pode reverter a situação da tua vida. Não existe outro mediador entre Deus e o homem a não ser Cristo Jesus. E hoje tem muitas pessoas, querido, buscando resposta em Baal. Baal, que eu quero dizer, resposta naquilo que não tem resposta. É buscando conseguir algo pelas suas próprias forças. É buscando conseguir algo pelo seu próprio conhecimento. Pessoas acreditando demais, exercendo fé nos pastores, nos padres, nos bispos, nos papas. Querido, não há outro a não ser por Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz a palavra. Não existe São João, São Marcos, São Pedro. Não existe outros, irmão, a não ser Deus. Através de Cristo Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o caminho, é a porta. E muitas das vezes deparamos com situações onde pessoas conhecedoras da palavra, onde pessoas que estão servindo a Deus, exercem força onde não há de acontecer nada. A Bíblia diz que aquele povo orou a Baal de meio-dia, de manhã até meio-dia, e nenhuma resposta tinha. Porque Baal não podia responder aquele povo, Baal não podia mandar o fogo, ele não tinha poder para isso. E muitas das vezes, querido, estamos exercendo a nossa força em coisas
que não agradam a Deus. Achamos que conseguimos algo por nosso merecimento. Achamos que conseguimos algo porque somos inteligentes. Achamos que conseguimos algo porque ganhamos um bom salário. Tudo vem de Deus, querido. Se não for Deus que nos abençoa, nada seremos. Somos pó da terra. Sem Deus, sem mim, nada podeis fazer, diz a palavra. E aquele povo orou a Baal e nada acontecia. E diz que Elias zombava daquele povo. Ué, onde está o seu Deus? Dizia Elias. Será que ele está dormindo? Será que ele viajou? Às vezes ele está fazendo alguma coisa. Grita mais alto. E aquele povo, a Bíblia diz que aquele povo chegou a se desesperar de uma tal maneira que começou a se cortar, como era de costume deles, começou a rodear em volta do altar e nada. Nenhuma resposta tinha. Então a Bíblia diz ali no verso 30 que então agora é chegada a vez de Elias invocar o Senhor Deus, o vivo, Deus verdadeiro, Deus a qual eu e você servimos, ao Deus único e suficiente e Salvador, através de Cristo Jesus. Ele poderia então responder algo. Então ali chegara a vez do profeta de Deus, Elias. Eram 450 os profetas de Baal. E Elias estava ali representando o profeta de Deus. Somente ele estava ali diante daquele povo. E agora chegava a hora de Elias invocar o Senhor Deus Todo-Poderoso. E diz que Elias chegou diante do povo e disse assim ali no verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E antes de invocar o fogo do Senhor, a Bíblia diz que aquele povo fez o quê? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Meu querido, muitas vezes nós precisamos invocar o fogo do Senhor na minha e na tua vida. Mas precisamos primeiramente restaurar o altar. Muitos de nós estamos chegando diante da presença de Deus, invocando o fogo de Deus, invocando a presença de Deus, mas com o altar todo quebrado. Deus não envia fogo em altar quebrado, querido. Elias ali diante dessa posição de invocar o fogo do Senhor, de invocar a presença de Deus, Elias sabia que precisava restaurar o altar que estava quebrado. E hoje, infelizmente, querido, tem muitos dentro das igrejas, pessoas que estão servindo a Deus, mas estão chegando a Deus com o altar quebrado, e não estão um pingo interessados em restaurar o altar. O fogo de Deus não desce sobre o altar quebrado. É necessário restaurar o altar. A Bíblia diz que Elias ali primeiramente se chamou todo o povo. A Bíblia não diz alguns, diz todo o povo, para reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Precisamos invocar a presença de Deus, precisamos clamar pelo fogo de Deus, precisamos pedir pela a presença de Deus na nossa vida, mas antes é necessário restaurar o altar. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, mas Deus não faz nada em altar quebrado. Querido, antes de invocarmos a presença de Deus, precisamos restaurar o nosso altar. A Bíblia diz ali em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, que eu e você, nós somos pedras vivas, casas espirituais, devemos oferecermos como sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Se eu e você somos sacrifícios, altar é lugar de sacrifício. Então o altar aqui representa a minha e a tua vida. É preciso reparar as nossas vidas diante de Deus para então invocar o fogo do Senhor. Não podemos invocar o fogo do Senhor de qualquer maneira, querido. E hoje existem muitos nesse engano. Muitas pessoas pregando a palavra de Deus com heresia, achando que Deus é Deus de qualquer coisa. Todas as bênçãos do Senhor estão disponíveis para mim e para você, mas em todas elas, se você ler a Bíblia, há uma condição. Deuteronômio 28, se vos obedeceres à voz do Senhor. A bênção do Senhor é para todos, mas a partir do momento que começamos a conhecer a palavra de Deus, é necessário obedecer a palavra. Precisamos ter o nosso altar reparado, consertado, e assim invocar o